Olá, galera vascaína, olá, gigantes vascaínos, esse é o canal Vasca Gigantes, trazendo informações do nosso clube querido e amado Vasco da Gama. Galera, nesse segundo boletim de informações, vamos falar sobre a suspensão do Pedrinho, que começa amanhã. Vamos falar também, pessoal, sobre Cauã Barros, né? Vamos falar também, pessoal, sobre o jogo, né, de sábado contra o São Paulo, Vasco e São Paulo, em São Januário. Mas antes, pessoal, eu peço a sua ajuda, a sua colaboração, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificações para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados pelo Brasil inteiro. Peço também, pessoal, a sua ajuda, né? Vocês divulguem o meu canal aí para seus amigos, para seus familiares, conhecidos, né? Para que as pessoas, seus amigos, deixem o seu joinha, se inscrevam no canal, para que o YouTube reconheça o meu trabalho e divulgue para mais torcedores vascaínos espalhados por esse Brasil. Vascaíno ajuda Vascaíno, pessoal. Galera, vamos falar sobre a suspensão do presidente Pedrinho, né? Foi suspenso pelo STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva. O Pedrinho, né? Sobre aquela lambança que aconteceu lá daquele juiz lá do Cruzeiro e Vasco, né, com aquela lambança que o juiz deixou de dar 2 pênaltis. O Pedrinho foi reclamar pós-jogo, depois do jogo, o Pedrinho foi reclamar e surgiu aquela confusão, aquele tumulto, spray de pimenta, o Pedrinho foi empurrado lá por seguranças e aquela confusão toda. E aí o STJD, né, semana passada, tinha notificado o Pedrinho e ontem saiu a punição, né? O Pedrinho pegou um gancho de 15 dias, né? Esses 15 dias começa amanhã, a contagem começa amanhã até o dia 31 de abril. O Pedrinho não pode entrar em vestiário, né? Em vestiários aí, na data de jogo, não pode viajar com o elenco, né? Com a comissão técnica para o outro estado, dia de jogo. Essa foi a punição, né? Tentando prejudicar de toda forma o Vasco da Gama, que eu nunca vi. Querem o Vasco querem ver o Vasco no prejuízo. É impressionante uma coisa dessa. Então, a suspensão foi de 15 dias, que vale até o dia 31 de abril. Durante esses 15 dias, o Pedrinho não vai poder entrar em vestiário nem acompanhar o elenco do Vasco para fora do estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, São Paulo agora, o jogo de São Paulo, o Vasco não, o Pedrinho não vai poder entrar em vestiário para conversar com os jogadores, com o elenco, para dar uma força. A viagem no dia 21, aí no meio da semana, para Belém, pela primeira partida, contra o Paysandu, pela primeira partida da Copa do Brasil. O Pedrinho não vai poder viajar também para São Paulo, pela 13ª partida do Campeonato Brasileiro contra o Corinthians. O Pedrinho também não vai poder viajar com o elenco. São essas coisas, porque quando a equipe está unida, que viaja para uma disputa de uma partida, estando ali técnico, comissão técnica, tendo presidente junto, aquilo ali dá uma força, né? Mas, infelizmente, o Pedrinho não vai poder viajar por causa dessa punição sobre aquele jogo, aquele resultado lá entre Cruzeiro e Vasco, 3-3, onde o Andrés Gomes foi atropelado lá dentro da área pelo jogador pelo zagueiro lá do Cruzeiro. Robert Renan foi puxado, jogado no chão, e o juiz fez de conta que nem viu, né? Nem o VAR foi consultado. Isso cara, quem querendo prejudicar mesmo o clube, né? A instituição Vasco da Gama, mas o Vasco é gigante. Isso aí vamos tirar de letra e bola para frente. Pessoal, agora vamos falar sobre Cauã Barros, né? Cauã Barros que tinha sentido naquele jogo contra o Remo, numa entrada lá, numa disputa de bola com o jogador lateral lá do Remo, e ele sentiu naquele jogo, ele saiu, né, e estava sentindo o joelho, mas começou a treinar com bola e Cauã Barros vai ser relacionado para o jogo, né, de sábado contra o São Paulo, às 18h30. E que bom, porque o Cauã Barros, naquele jogo, o Cauã Barros sempre atua bem, né?
Ali ele dá uma proteção muito grande à zaga, é um jogador muito batalhador, muito pegador ali, muito esforçado. Naquele jogo contra o Remo, talvez se o Cauã Barros não tivesse saído naquela ocasião lá, naquele jogo, talvez o resultado não era esse, né? Porque o Cauã Barros dá muito suporte à zaga ali, né? E, cara, infelizmente, naquele jogo, né, foi um empate. E, cara, é isso aí, vamos fazer o quê, né? Já passou o jogo, agora bola para frente, né? Vida que segue. O bom é que o Vasco não vai ter nenhuma baixa. O Cauã Barros já está treinando com bola, com certeza vai ser o titular lá, né? Na, na volância lá. E aí? Agora, galera, vamos falar sobre o jogo de sábado, né? Entre Vasco e São Paulo, às 18h30, no sábado, lá em São Januário. O jogo vai ser pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E aí, o Vasco precisando ganhar o jogo, o Vasco precisa ganhar. O Vasco não pode sonhar nem empatar, porque os outros jogadores estão lá colados com ele. Né? Os outros times estão colados com ele ali, o Internacional, o Santos, colado com o Vasco lá, é, na terceira colocação. E o Vasco não pode perder esse jogo, nem empatar. Vamos torcer, né? Eu acredito no Vasco, né? O Vasco é para quem acredita, o Vasco vai ganhar esse jogo. A notícia boa é que o Vasco, o Botafogo, vai ter 3 desfalques, né? O Marcos Antônio, um jogador de meia muito bom, muito importante para o São Paulo. Vai ter também o Lucas Ramon, que vai estar fora, né? Por expulsão, foi expulso no jogo passado. E também o Rafael Tolói, o zagueiro, que vai estar fora também por ter levado o terceiro cartão. Então, são 3 desfalques importantes. Do lado do São Paulo, né? No lateral direito, meia e no zagueiro, 3 importantes jogadores que não vai poder estar em campo contra o Vasco, e o Vasco não tem nenhum desfalque, né? Tem o Alan Saldívia, mas o Alan Saldívia vem falhando bastante aí nos jogos. O Cuesta vai entrar no lugar dele. Quem sabe aí o Cuesta não se firme, porque o Cuesta é um bom zagueiro. Não tem aquela estatura, né, que o Vasco precisa pelo lado direito da zaga, um zagueiro de estatura, né, seja bom em bola aérea. É isso aí. O Vasco treinou ontem, né, treinando hoje. Amanhã pela manhã deve ter um leve treino e descanso para sábado, né, enfrentar o São Paulo. O São Paulo está em 20 pontos na tabela, é o terceiro colocado. O São Paulo vem numa crescente, é um grande clube, não vai ser jogo fácil, não vai ser jogo fácil, vai ser jogo bastante difícil, apesar de ser em casa. A torcida vascaína com certeza estará lá apoiando. Caldeirão vai ferver, e o Vasco conquistando esses 3 pontos, aí dá uma subidazinha na tabela, porque se o Vasco empatar ou perder, é capaz dele cair lá na zona de rebaixamento. Vamos torcer que não, Deus me livre, né? O Vasco tem que estar lutando aí lá no meio, para cima da tabela. O Renato Gaúcho está fazendo o que pode com os jogadores que tem, já reclamou várias vezes sobre o elenco, que o elenco é pequeno. E o Vasco, a diretoria do Vasco está aí correndo atrás de jogadores aí para a janela do meio do ano. Com certeza o Admar Lopes está aí sondando jogadores, junto com a diretoria. O Vasco precisa sim trazer jogadores. O centroavante ali que venha para resolver, né? Porque os nossos centroavantes não estão. O David está sendo escalado por Renato Gaúcho, mas o David não é centroavante. O David joga mais caindo pela esquerda. Precisando de um meia bom, armador ali. Estamos precisando de um volante. Estamos precisando de um lateral direito. E estamos precisando de um zagueiro, né, que seja bom em bola aérea. Né? Galera, a provável escalação, né, de sábado será Léo Jardim no gol, Puma Rodrigues ou PH na lateral direita, Cuiabano na lateral esquerda, Cauã Barros, Thiago Mendes e Tietê. Na frente, né, a trinca de ataque,
vai ser Andrés Gomes pela lateral esquerda, Rojas pela lateral direita e DVD centralizado. À frente, o Renato Gaúcho está usando muito DVD, mas pode ser que o Renato Gaúcho molde, né? Renato Gaúcho sempre muda, gosta de fazer uma surpresa, né? A escalação está saindo sempre, faltando uma hora antes, não é liberada mais bem antes, mas uma hora antes do jogo. E o Renato Gaúcho também pode usar o Carlos Andrés Gomes, pode usar o DVD, ou o Spinelli, pode usar Carlos Andrés Gomes, DVD e Rojas, o Brenner, né, ali enfiado. São três jogadores que têm essa dúvida no ataque. Né? Pode usar o lugar de Rojas pela direita, pode usar o Nuno Moreira também, né? O Espinosa, perdão, o Marino e o Nestroza que não dá certo. Cara. Não está certo, não dá certo, não entra bem. Não é possível que o Renato Gaúcho vai querer colocar ali o Marino e Nestroza. O Renato Gaúcho tem que dar uma chance ao Adson. O Adson já está recuperado da contusão, vem cada vez mais pedindo passagem. O Renato Gaúcho tem que dar chance ao Adson. Ali, quem sabe ele não entra com o Marino, com o Andrés Gomes pela esquerda, DVD centralizado, e o Adson, quem sabe. São essas, ali pela direita são três dúvidas ali, tem o Nuno Moreira, tem o Adson, tem o Rojas. Enquanto na esquerda só tem mesmo o Andrés Gomes, um dos melhores jogadores que o Vasco tem. Galera, por enquanto é só, vamos torcer, vamos acreditar. O Vasco precisa ganhar para dar uma levada na moral aí da equipe, da galera também, da torcida. E o Vasco nos últimos 5 jogos foram 3 empates e 2 derrotas, né? Contando com a derrota de antes de ontem. Então, cara, a torcida está meio chateada, mas com a vitória do sábado, se Deus quiser, a gente vai aumentar os ânimos, a galera vai mudar esse modo de pensar aí, né? Já teve gente que gritou fora Renato Gaúcho no jogo, mas é isso aí, a torcida sempre aplaude, né? A torcida às vezes vaia e às vezes aplaude as atuações do clube. Tá bom, galera? Sábado, Vasco da Gama vai ganhar esse jogo de 2-0. Galera, uma boa tarde a todos. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para que a plataforma reconheça o meu trabalho e divulgue para mais vascaínos. Tchau!